Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o autoconhecimento, sobre o auto-perdão. Quando nós começamos na vida espiritual, a primeira coisa que ouvimos é que precisamos nos autoconhecer. E isso é muito verdadeiro, porque precisamos saber as nossas capacidades, precisamos saber o tamanho das nossas sombras, precisamos conhecer as nossas falhas. Então, o primeiro passo para a espiritualidade, para nós começarmos a trilhar nesse caminho de luz, é nos autoconhecer. Mas nos autoconhecer significa que nós devemos olhar para nós com muita verdade, sem medo do que vamos ver. Porque, pelo menos, nós temos que nos ver como realmente somos. E é muito fácil nós criarmos um véu, aliás, nós já temos esse véu, né, de ilusão sobre nós, e começar a nos ver como seres bonzinhos, como seres amáveis, como seres impecáveis. Somos impecáveis, porque isso é muito mais fácil de ver do que olhar verdadeiramente para nós e ver os nossos defeitos. Mas o certo para o autoconhecimento é você começar a ver primeiro os seus defeitos. Eu conheço os meus de cabo a rabo. Eu sei exatamente onde eu falho. Eu sei exatamente o tamanho da minha sombra. Eu sei aonde eu sou pega pelas trevas. Mas o universo, nossos mestres ascenso, nossos mentores, anjos guardiões, todo o povo que nos cerca, eles estão sempre nos enviando lembretes. Eles estão sempre deixando na porta da nossa geladeira mental uma plaquinha escrita: você precisa melhorar isso, isso e isso. E quando nós não ouvimos, eles dão um jeito de a gente ver verdadeiramente sobre isso. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque não é bom, não é gostoso, não é nada edificante nós nos vermos cara a cara com os nossos defeitos. Não é nada agradável nós sentirmos na pele o incômodo de termos que enfrentar nossos erros. Eu tenho passado por isso sempre e tenho meditado bastante, mas pelo jeito o universo continua me mandando os recados na porta da geladeira. E hoje eu decidi falar sobre isso, eu estou falando mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Saber os nossos defeitos não bastam. É preciso aprender a corrigi-los. E para corrigir os nossos defeitos, para corrigir aquilo que nos incomoda e que incomoda os outros em nós. Porque o problema não é nos incomodar, o problema é incomodar as outras pessoas. Porque quando um defeito meu incomoda o meu irmão, eu corro o risco de tirá-lo do caminho da luz. Eu tenho que ser perfeita? Não, de forma alguma, gente. Nós não vamos nessa vida alcançar a perfeição, né? Mas nós temos que tentar. Nós temos que tentar fazer o nosso máximo, o nosso melhor para nos equipararmos a Jesus. Ele é o nosso exemplo. Jesus é a figura que está na nossa frente, nos mostrando como nós devemos agir. E quando nós permitimos que os nossos defeitos passem por cima de nós,
quando nós deixamos, às vezes até inconscientemente, esses defeitos afetar as outras pessoas, é hora da gente olhar mais verdadeiramente para dentro de nós e olhar para cima, para o nosso Pai Criador, para todas as forças que nos regem nesse planeta, porque nós não estamos sozinhos. É hora de nós pegarmos o nosso ego negativo, tentar diminuir ele ao máximo e trazer para nós a luz divina. E buscar toda a força sagrada para nos ajudar a nos corrigirmos. Pois devemos, segundo os mestres ascensos, sermos hoje melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Isso significa que temos que nos lapidar todos os dias. Porque falar é muito fácil, mas palavras vão ao vento. O que conta de verdade são nossas ações, nossas atitudes. Eu sou muito mais exemplo quando eu pratico do que quando eu falo. As pessoas que estão comigo na jornada espiritual, elas esperam que eu as oriente quando elas estiverem com dificuldade. E se eu não consigo corrigir nem os meus erros, se eu não consigo diminuir nem as minhas sombras, como é que eles vão confiar em mim? Não é, na verdade, para confiar em mim, sim para confiar em Deus. Mas nós ainda estamos num período que precisamos de líderes. Nós estamos sempre procurando um exemplo. Nós estamos sempre procurando uma liderança. Isso é no trabalho, é numa academia de ginástica, né? Na vida espiritual também. As pessoas precisam sempre ser direcionadas. E não que eu queira ser um líder, gente. Eu nunca tive essa pretensão de liderar ou de estar aqui falando sobre espiritualidade. Eu achava que eu nem tinha capacidade para isso. Continuo achando, de verdade, tá? Mas tenho recebido cada vez mais o incentivo espiritual para fazer isso. Então decidi que está na hora de eu servir a Deus dessa forma, auxiliando os meus irmãos. Mas hoje eu estou pedindo a misericórdia divina para que realmente eu consiga auxiliá-los e não fazer com que eles desistam. Então, o primeiro passo que eu sinto que eu preciso fazer é começar a olhar cada sombra minha, cada defeito, cada coisa que eu considero imprópria e trabalhar isso na chama violeta. Eu preciso limpar tudo o que me impede de evoluir ou que pode impedir o meu irmão de evoluir. Porque a iluminação é individual. Eu só tenho capacidade de me iluminar verdadeiramente, mas a luz é para todos. E nós precisamos projetar essa luz para que todos possam seguir a Deus. E se eu estou com as sombras acima da luz, como eu vou projetar uma claridade? O caminho não é fácil. O caminho às vezes se torna muito difícil. Porque nós precisamos ter a coragem de nos olhar de frente.
E só assim, só olhando de frente, verdadeiramente, nós vamos conseguir ver tudo aquilo que nos impede de ser luz. Gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus.